Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma live aqui da Igreja Ibis. Espero que vocês já possam aí compartilhando, comentando e lembre-se, deixe o gostei. Vou falar novamente o que eu falei outras vezes, sempre repito aqui. Quando você deixa o gostei no vídeo, vocês aí que talvez não conheçam como funciona o YouTube tem algoritmos que detectam que quanto mais gostei a pessoa dá, mais o vídeo é recomendado, mais a live é recomendada e nesse caso como estreia também é recomendado. Então outras pessoas vão receber esse vídeo mesmo que elas ainda não estejam inscritas no canal. Vai aparecer ali na lateral provavelmente e se elas clicarem, começarem a assistir e gostar, ótimo, o evangelho já chegou para mais uma pessoa, tá certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho da história de 3 jovens, são 4 em específico, mas vamos focar em 3, que é o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel. Espero que o Espírito Santo possa estar sendo me usando para falar a vocês, ao coração de vocês, possa estar de uma maneira clara, fazendo com que essa palavra penetre no coração de vocês e vocês possam estar modificando aí, talvez aí algum tipo de pensamento ou entendimento, não só sobre essa história, mas sobre aquilo que será dito aqui nessa noite. Logo, no livro de Daniel, num livro bem pequeno, vou até abrir aqui, Daniel, ele é bem conhecido por suas ações muito corajosas. E tem um versículo que me chamou bastante atenção, um decreto que foi dado pelo rei Nabucodonosor. Que nome! Nabucodonosor. Se alguém tiver um filho e puder botar um nome bem peculiar, pode ser Nabucodonosor. Começar a chamar o filho de Nabuquinho, Donô, ou só Zor no final. Tem vários apelidos que dá para ser colocado. No capítulo 1 de Daniel, versículo 11, diz o seguinte: Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, disse o seguinte: Peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então na tua presença, que a nossa aparência seja comparada. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada à dos jovens que comem as iguarias reais. E faze os teus servos de acordo com o que observaste. E então, assim, ele atendeu o pedido e experimentou por 10 dias. Eu separei essa parte aqui porque eu achei interessante. No livro de Daniel, há muitas motivações de fé. É um dos pontos que mais vai ser citados aqui sobre fé. Daniel, ele foi convocado, de Israel, juntamente ali com outras pessoas também, para a Babilônia, foi levado para a Babilônia. O pessoal havia guerras, havia invasões, e um grupo foi levado para a Babilônia. Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles foram escolhidos... Azarias, não é isso? Eles foram escolhidos... Isso, Azarias. Eles foram escolhidos para fazer parte do grupo que ia ser selecionado. Daquele grupo ia selecionar alguns para poder fazer parte do palácio do rei. Porque uma coisa é trabalhar no campo, outra coisa é trabalhar no palácio. Havia pessoas que trabalhavam carregando as sacas de sementes, outros ficavam no campo fazendo alguma outra coisa. E tinha aqueles que ficavam na maior mordomia, uma maior mordomia, mesmo sendo escravo. Mas eles ficavam de uma maneira mais confortável ali no palácio, fazendo coisas dentro do palácio, servindo ao rei, fazendo comida e dentre outras coisas que existiam naquela época. Essa seleção foi feita com os jovens mais inteligentes, mais sábios, mais fortes, mais bonitos. Foi uma seleção bem rígida, era a busca da pessoa perfeita, do perfil perfeito, do perfil ideal. Naquele momento em que Daniel e os 3 colegas estavam ali no meio daquelas pessoas, uma das coisas que eles tinham que fazer é aprender
várias coisas que eles tinham que fazer. Algumas eram aprender a língua e os costumes da Babilônia, ser alimentados com as comidas e iguarias do rei, que era oferecido a outros deuses, porque o Nabucodonosor ele era um idólatra total a diversos deuses, inclusive a ele mesmo. Ele era um idólatra de si, se exaltava, se adorava, se sentia um deus. E também eles tinham que se tornar ali um dos mais sábios e inteligentes dentre os outros que estavam na seleção. E assim foi feito, né? Eles foram os mais inteligentes, eles tinham 3 anos. Os rapazes encarregados de ensinar a cultura, ensinar os costumes, eles tinham 3 anos para ensinar ali Daniel, Misael, Azarias e... esqueci o nome do outro, Ananias. Todos eles tinham que aprender nesses 3 anos a cultura da Babilônia. Para poder, no palácio do rei, eles já estar adaptados, terem uma postura, né, de pessoas de palácio, não postura de gente de campo. Tinham que ter uma postura real. Eram escravos, mas tinham que ter uma postura real. Só que Daniel, ele olhando aquela comida, sabendo do perfil de Nabucodonosor, do rei da Babilônia, sabendo do perfil de Nabucodonosor, ele falou para o servo, o que estava instruindo a ele. Nós não, logo no primeiro dia, né, na hora de se alimentar, ele falou: nós não queremos comer essa comida, dê pra gente legumes e água. A gente come legumes e água, não não precisamos comer a comida real do rei. E o chefe, amolecido o coração pelo próprio Deus, para que cedesse esse pedido, porque normalmente esse tipo de pedido não é acatado. Os caras eram escravos, eles eram um nada. Ele podia fazer o que quiser com ele, simplesmente escolher os melhores ali. E se dentre 20, 30 que estavam ali, 10 fossem melhores, talvez os 4 ele pudesse descartar pelo pedido de achar-se melhor e não querer comer a comida que todos iriam comer. Mas o próprio Deus amoleceu o coração deles e falou, dialogou, permitiu-se dialogar. Falou: o rei pode acabar querendo a minha cabeça, pode acabar querendo me matar se vocês não ficarem bem nutridos, bem... Como é que eu vou deixar vocês esses anos todos comendo somente legumes? Isso não dá sustância, isso não vai fazer vocês ficarem fortes. Daniel falou: eu entendo sua situação. Então, para não ficar complicado, eu não quero comer, nós aqui não queremos comer a comida, essa comida oferecida. E você também não pode arriscar perder a sua cabeça pela gente. Então vamos fazer o seguinte, nos dá 10 dias. Né? 10 dias, não dá nem 2 semanas, ninguém vai perceber. Você deixa os outros comerem a comida que está sendo dada pelo rei e nós comemos somente os legumes e ficamos bebendo água. Legumes e água, só isso. Se depois de 10 dias nós estivermos melhores que eles, mais fortes, mais robustos do que eles, aí nós vamos comer a comida que eles estão comendo normal os 3 anos todos. E assim foi feito. Passou-se os 10 dias, quando foi fazer a comparação de todos eles, Daniel, Azarias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam bem mais fortes, bem mais robustos, bem mais bonitos, assim como eu. Naquele momento ali, depois de 10 dias, em comparação com os outros, eles estavam muito melhores. Tão melhores que o servo permitiu com que o resto dos 3 anos eles ficassem comendo ali aquela comida que eles mesmos escolheram. Passou-se os 3 anos, eles já estavam muito bem entendidos, se destacaram no meio de todos eles, se destacaram no meio de todas aquelas pessoas que estavam ali concorrendo àquele cargo, aqueles cargos, né? Cargos importantes, de ficarem próximos ao rei, de ser pessoas que vão ficar servindo dentro do palácio. Era cargo que todo mundo almejava, afinal de contas é um palácio, olha o nome, palácio, era um lugar de conforto, era um lugar onde tem tudo, é um lugar onde nenhuma outra pessoa na província, na Babilônia, provavelmente tinha casa ou um local mais aconchegante. Então qualquer um queria estar lá. Então mesmo sendo escravos, eles ainda assim eram abençoados por Deus. Do mesmo jeito que nós lembramos da história de José, mesmo sendo escravo dentro da casa de Potifar, dentro da prisão,
ele acabou, de um jeito ou de outro, não vivendo vida de escravo. Por mais que ele fosse, ele não era tratado nem vivia como tal. Então o Daniel, o Misael, Azarias e Ananias, eles não viviam desse jeito, não viviam como escravos. Eles começaram bem, já começaram escolhendo comida. Depois foram aprovados como os melhores. Eles foram os melhores. Tem até um aqui que diz, ó, o versículo 20, eu vou dar uma lida aqui para vocês. O rei achou os 10. O próprio rei, né? O Nabucodonosor veio, olhou e falou, achou os 10. Achou-os 10 vezes mais instruídos do que os magos e adivinhos que havia em todo o reino e em toda a matéria de sabedoria e discernimento. Em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o qual lhes perguntou. E o Daniel permaneceu ali até o primeiro ano de Ciro. Até o primeiro ano do rei Ciro. O próprio rei conversou com Daniel, com Ananias, Misael e Azarias. Ele conversou com eles e não foi só a seleção dos que estavam ali. O rei achou eles mais inteligentes do que todos os magos que ele teve acesso, que ele conhecia. Até onde ele lembrava de que conheceu algum sábio, ele sabia, não se compara com esses daqui. E aí eles subiram de cargo. Mas uma das coisas que nós aprendemos com a Bíblia é que mesmo quando a gente sobe de cargo, mesmo quando a gente melhora de vida, nós não devemos ficar no conformismo, no relaxamento. Nós devemos sempre estar ativos, sempre estar se exercitando, se movimentando na fé. Quando eles receberam o cargo, eles tinham de tudo para relaxar. Tinham de tudo para poder ficar tranquilos. Houve um momento em que o rei, né, ele teve um sonho, o próprio Nabucodonosor teve um sonho que ele ficou perturbado pelo sonho, acordou indignado porque ele não lembrava do sonho e ele queria que os magos do lugar não só interpretassem o sonho dele, ele queria que contasse o sonho que ele teve. E os magos chegavam e falavam, rei, conta o sonho pra gente e a gente vai interpretar. O rei, vocês estão querendo ganhar tempo, eu quero que vocês contem o meu sonho. Vocês não sonharam, mas eu quero que vocês contem o meu sonho e interprete. Senão eu vou matar vocês, mato a família de todos vocês e vocês vão virar um monte de entulho. E também se interpretar, vai ter muitos benefícios. Eu vou abençoar, vou praticamente ficar bancando vocês e suas famílias. E aí, hora ou outra, vinha outro mago, outro sábio, e ninguém interpretava. Até que ele falou, então eu vou matar todos vocês não servem de nada. E aí chegou lá até Daniel, e ele interpretou o sonho do rei, contou o sonho do rei e falou, foram buscar Daniel. Não, vamos, Daniel tá chamando o rei, mandou chamar você lá pro pátio, que vai matar você e todos os seus colegas aí, o Azarias, Ananias, o Misael, você, vai todo mundo junto. Se você tiver algum familiar, também vai morrer. Daniel, os outros 3 também, por quê? A gente vai morrer porque, o rei sonhou lá, ninguém soube interpretar o sonho, e o problema é que ele nem sabe contar o sonho, ele nem contou o sonho, quer que a gente conte o sonho dele e depois interprete. Aí Daniel, aí vocês também, o próprio Deus me deu dons de revelações de sonhos, vocês não sabem disso não? Está escrito que, aqui ó, no versículo 17 do capítulo 1, no caso desses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência, e Daniel, em específico, tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. E aí Daniel chegou, vou falar aqui com meu Deus. Daniel era um dos homens que a Bíblia destaca muito e que orava 3 vezes ao dia. Ele foi lá, falou com Deus e interpretou o sonho do rei. Quando ele contou o sonho que o rei tinha sonhado e depois interpretou o rei, isso aí mesmo. Então os 4, né, se destacou muito, muito mesmo. Eles tiveram um patamar elevado em que todas as pessoas praticamente conheciam eles. E aqueles escravos que vieram lá de Israel, agora onde estão? Eu aqui há tantos anos, porque sempre tem as pessoas
que hoje em dia não, sempre foi conhecido como invejosos. Tem outra expressão, né, que fala quando a pessoa fica muito olhando para algo que é seu, né, ficar meio que secando aquilo que você tem, aquilo que você faz, a sua prosperidade, as suas vitórias. Uma das frases que me veio à mente agora eu ouvi de um filósofo, de alguns filósofos, não, alguns filósofos, outras pessoas, falando sobre questão de amizade, de proximidade. Vou dar esse parêntese aqui nessa questão, porque também faz parte, né? Que uma coisa é você ter amigos que na sua tristeza, na sua luta, eles estão ao seu lado. Você está sofrendo, você está triste, eles colam com você, dão um ombro para você chorar, te abraçam e mostra um carinho muito grande por você, mostra para você que está ali presente. Ótimo, maravilhoso, vira um apoio. Maravilhoso. Tem aqueles que a gente só conhece de vista, né? São pessoas que somos envolvidos profissionalmente em alguma coisa, ou em outra coisa, às vezes não é uma amizade grande, é apenas uma pessoa que a gente é um pouco próximo. Isso já é uma classe abaixo do amigo, desse que a gente chorou no ombro. E tem aqueles melhores amigos. Esse a gente... a Bíblia fala bem assim, há amigos que são mais achegados do que irmãos. Às vezes tem pessoas que a gente confia mais do que um próprio irmão. Quando uma pessoa está chorando, passando por uma situação crítica, passando por uma situação triste, segundo essas pessoas que eu ouvi, esses filósofos, não é esse que deve ser intitulado ou apontado como seu melhor amigo. Porque ele está numa situação mais elevada que a sua. Ele está numa situação em que ele está bem e você está mal. Ele está numa situação em que você é inferior a ele. Você está precisando dele. Você está sofrendo, você está chorando e ele está ali para te apoiar. Ele está ali para ceder a mão para você. Esses amigos nem sempre são tão amigos assim. Porque se fosse o contrário, se você estivesse numa situação boa, ele talvez não quisesse você como apoio, porque ele não aceita que você esteja melhor do que ele. Os melhores amigos, eles ficam felizes também com a sua felicidade. Eles ficam alegres quando você ganha, quando você prospera, quando você está crescendo. Eles ficam alegres quando você chega num patamar mais alto do que o dele. Ele torce por você. Ele às vezes se abaixa para você poder usar o ombro dele para alcançar algo maior. E ele sabe que em qualquer momento, quando você estiver lá em cima, você vai ajudá-lo também a subir se for necessário. É um amigo que, independente se ele estiver superior a você, espiritualmente, financeiramente, conjugalmente, se ele estiver superior ou você estiver superior, a amizade continua mesmo. Você está triste, ele colado. Você está alegre, ele colado. Essa é uma verdadeira amizade difícil e rara de achar. Então, muitos, talvez os que estiveram ali com o Daniel, o Misael, o Azarias e o Ananias, todos eles, talvez estivessem olhando para aqueles três com inveja. Lembrei da palavra, é olho gordo. A palavra que estava tentando lembrar e vem na mente. É só não tentar lembrar mais, que aí a gente acaba lembrando. Quando a pessoa fica com o olho gordo em cima de você para algumas coisas, eu não pego essa maldição. Eu, particularmente, não pego. Não importa o que eu conquiste ou deixe de conquistar, o que as pessoas olham para mim e com bons olhos ou maus olhos, eu, particularmente, não deixo isso me afetar. Se algo quebra, alguma coisa assim e tal, eu falo glória a Deus por isso. Fico triste, às vezes, dependendo do que quebrar. Mas é uma tristeza muito rápida, muito passageira. E tudo que eu tenho, posso não ter amanhã mais. Então, eu evito deixar com que isso me afete. Aconselho vocês a fazer o mesmo, não ser muito apegado com as coisas. E isso tira uma carga dentro da gente, né? Às vezes amar muito alguma coisa. Às vezes, hoje mesmo, teve uma coisa que quebrou, que foi muito cara. E muitas pessoas talvez ficariam desesperadas quando algo caro quebra,
ou é perdido, dá algum tipo de defeito, mas graças a Deus o Senhor vem sustentando cada situação, tudo está na ordem, tudo está conforme a permissão dele. Por que eu falei permissão? Porque em outra live eu até falei o que é vontade absoluta e vontade permissiva. Isso vocês aí conferem nas lives anteriores que eu falei sobre isso. Eu não lembro qual é o título, se eu lembrar eu boto aqui na descrição, vou tentar achar e boto na descrição do vídeo e vocês só irem clicar na descrição e serão direcionados diretamente para lá, para esse vídeo que eu falei sobre isso. Para quem entendeu sobre essa questão do que eu estou querendo dizer sobre amizade, ótimo. Para quem não entendeu, me fale nos comentários que em uma próxima live eu falo novamente e explico com mais detalhes, mas acredito que vão ser poucos que não entenderam. Voltando ao assunto, eles estavam naquele nível mais alto, bem conhecidos, todo mundo sabiam quem ele era. Acredito que a fama deles era tão grande que causava realmente inveja, porque eles eram fiéis, eram íntegros, ninguém conseguia achar nada para apontar neles. O Misael fazia as coisas certinhas, o Ananias fazia as coisas certinhas, o Azarias também fazia as coisas certinhas, Daniel também fazia tudo certinho, todos os três seguindo fielmente ao Deus deles, e o outro ali fica toda vez, de manhã ele ajoelha para orar, para o almoço para orar também, para o Deus dele, de noite antes de dormir ele vai lá e ora também, o outro, tudo que ele faz também dá certo, tudo que ele faz prospera, o homem é inteligente, o homem é sábio, o Azarias e ali pessoas olhando em todos os aspectos, todas as direções, algo para apontar, para derrubar eles, porque eles não eram íntegros, não eram perfeitos, e eles queriam encontrar imperfeição naquele ali. Talvez você consiga se manter sem pecar, numa integridade muito grande, durante muito tempo, mas sempre tem alguém, sempre há pessoas que estão olhando para você, esperando você dar um tropeço, esperando você escorregar um pouquinho só, esperando ver algo que talvez você nem tenha errado, mas algo que pareça um erro para te apontar, para te acusar, para tentar te derrubar. Lembre que a palavra de Deus diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando uma brecha para tragar você, para te pegar. Só precisa de uma brecha. Os dardos inflamados do maligno, eles são lançados várias vezes. Mas nós temos um anjo que acampa ao nosso redor 24 horas por dia. Não há um segundo em que ele não esteja vigilante. Afinal de contas, anjo não dorme. Anjo não precisa de descanso, então ele está ali o tempo todo nos guardando. Enquanto a gente dorme, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente estuda, seja lá o que estejamos fazendo, ele está ali o tempo todo acampado ao nosso redor. Um anjo, acredito que por pessoa, porque o céu tem anjos que a gente não consegue nem contar. São anjos que servem para todo tipo de coisa. E tem um só para proteger você. Quando ele fica ali lançando os dardos, eles não entram, eles não pegam, porque o anjo está ali ó, na pegada de Matrix. Não, na verdade Matrix se desvia, né? O anjo não, o anjo ele vai rebatendo mesmo, dando aquela barreira de escudo ao seu redor. Mas tudo isso só se mantém enquanto a sua fidelidade estiver em dias. O anjo só vai poder me proteger se eu me manter santo. Ele não vai ficar próximo de alguém que não se mantém santo. Não é ser santo. Ninguém consegue ser santo. Ser santo no sentido de nunca mais pecar. Mas nós estarmos em busca o tempo todo da santidade, isso nos faz ser os santos de Deus. Não ser santo literalmente, mas ser os santos de Deus porque nós fugimos. Nós tentamos evitar o máximo pecar. Por isso que nós somos intitulados os santos. Então, eu espero que tenha sido claro. Ninguém consegue ser santo. Teve uma vez uma pergunta na igreja, uma certa irmã, ela talvez não estivesse prestando atenção no culto, ou talvez até ela realmente achasse isso mesmo. Perguntaram lá no púlpito, quem aí se acha, quem aí não peca, não tem pecado? A irmã lá, eu! Quem aí não tem pecado, que não peca, que nunca pecou? Mano, na empolgação levantou a mão no fundo. Aí a vergonha bateu exatamente depois, porque só ela levantou a mão. Os irmãos estavam ligados, não tem ninguém no mundo
que não tenha pecado, até a criança que nasce, acabou de nascer ali, ela não pecou, mas já é fruto de pecado, já tem tendência a pecar, ela vai crescer e é certeza que ela vai pecar. Então não tem condições de não ter pecado nunca na vida, não ter pecado, se converteu e nunca ter pecado depois de se converter. Não há condição disso. Como só essa pessoa levantou a mão e falou que era ela, todo mundo ficou calado, lá da frente o pastor concluiu, ou o pregador, não sei, ele concluiu, continuou depois da pergunta, ele falou: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Cadê o buraco para enfiar a cabeça? Nós estamos sempre nos aperfeiçoando, sempre buscando a santidade. Se nós chegarmos em um nível de santidade tão elevada, mas tão elevada, nós vamos entrar naquela situação de Enoque, de Elias, vamos ser arrebatados. Não seremos dignos de estar perante esses homens pecadores, perante essas mulheres pecadoras, perante esses jovens pecadores, essas pessoas que se encontram neste mundo, porque nós estaremos num patamar muito mais elevado. Mas isso é algo que nós estamos em busca de alcançar, e após nós morrermos ou Jesus voltar, nós chegaremos a esse nível de nunca mais pecar. Eles estavam, Daniel, Azarias, Ananias e Misael, estavam lá naquele patamar. Como eles não achavam nada para poder acusar eles três, Daniel, eu não sei o que estava fazendo, provavelmente cuidando de algum tipo de coisa ali da província, ele era um homem de muita responsabilidade. Daniel, ele foi lá na... Não, Daniel não, o Misael, os três estavam bem próximos ali. Não, próximos não, eles estavam ali no meio do pátio, em algum lugar. Eu sei que Nabucodonosor, ele estava numa soberba muito grande. Ele estava achando que era Deus, que era o Todo-Poderoso, que era aquele cara ignorante, aquela pessoa bem arrogante, que o poder subiu literalmente a cabeça. Achava que todos eram seus subordinados, achava que era dono não só da Babilônia, mas do mundo, porque ele invadia os outros lugares, tomava, levava quem ele queria, pegava quem ele queria, talvez estuprava, talvez matava, fazia coisas absurdas, se sentia o poderoso. E aí teve um momento que esse ego, que é um perigo muito grande, não afeta só os ímpios, não, afeta cristãos também. Pessoas que acham que estão santas demais, pessoas que acham que estão tão ricas demais, que estão poderosas demais espiritualmente, financeiramente, tem um sucesso, e no meio daquele povo, daquelas pessoas que estão ali ao seu redor, aquelas, às vezes dentro da igreja, às vezes dentro do trabalho, seja lá onde for, se acha superior a todo mundo, podem se semelhar muito bem ao Nabucodonosor. Ele ficou tão cheio de glória, tão cheio de vontade de ser dono de tudo. Ele falou: rapaz, eu vou querer aqui não só que vocês me obedeçam, não vou querer aqui só que vocês fiquem me servindo, me adorando, desse jeito, não. Eu vou querer que vocês cumpram um decreto, vai ter uma hora em específica. O Daniel ali ora ao Deus dele de manhã, meio-dia, de noite. Os outros também ali ficam orando aos deuses deles. Eu vou querer que vocês aí orem para mim também, orem para minha imagem, porque eu vou realizar o desejo de vocês. Eu tenho toda condição, posso dar casa, comida, até mulheres, se vocês quiserem aí, ou as mulheres quiserem algum tipo de homem aí, eu dou para vocês o que vocês quiserem. Só me pedir. Mas para isso vocês vão ter que me adorar. E aí se sentiu o Deus. Foi lá e mandou fazer uma estátua gigante. Todo mundo tinha acesso, né? De longe você conseguia ver a estátua. Mandou fazer uma estátua. Quando concluiu a construção da estátua, ele baixou um decreto de determinado horário, tocasse uma trombeta, tocasse uma música. Quando tocasse essa música, todo mundo, sem exceção, ajoelhasse diante daquela estátua dele, do todo-poderoso rei Nabucodonosor. Olha só aonde chega a soberba de uma pessoa, onde chega o poder de uma pessoa, achar que todo mundo ali... Nabucodonosor era tão... uma pessoa mesquinha, uma pessoa tão... podemos dizer assim, mimada, sabe? Porque esse tipo de gente, ele nasce no trono.
Ele nasce como príncipe, se torna rei. Então é uma pessoa que tem tudo. É aquela pessoa que a mãe faltou dar um estabefe na cara, na bunda, seja lá onde for. Faltou o pai ali dar um castigo severo. Faltou a rédea. E esse tipo de gente cresce insuportável. Cresce de uma maneira que as pessoas ou são falsas ou são inimigas. Porque a amizade para esse tipo de gente é difícil de ter. Esse tipo de gente é ruim de conviver, é ruim de se aproximar, é ruim de conversar. Nabucodonosor, ele era tão assim, a Bíblia mostra tanto ele assim, que na hora que Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram os novos nomes que eles receberam, na hora que eles passaram ali para dos 3 anos de teste, passaram e receberam novos nomes. Quando eles se negaram a ir para a fornalha, eles falaram: não vamos, não adianta tocar de novo a trombeta, nós não vamos, eu vou chegar nessa parte aí, mas nós não vamos, só vou frisar só esse pedacinho aqui. Nós não vamos ajoelhar, nem adianta, não canse os músicos não, nós não vamos ajoelhar. Dá para perceber que ele era mesquinho, que tudo que ele fazia tinha que ser acatado, tudo que ele pedia era obedecido. Deu para perceber o quão contrariado ele ficou. A Bíblia fala que ele mudou a cor da pele. Ou seja, ele ficou vermelho, ficou de raiva. Já viu uma pessoa quando está irritada, uma pessoa mais clara? Eu não, minha cor de pele não muda nada. Nem que pressione assim não muda nada. Mas tem gente que é claro, assim, é branco. Que você pega assim, a pessoa fica vermelho. Agora imagine essa pessoa com raiva. Ela vai ficando vermelha, rosa, roxa, sei lá que cor que fica. Ele ficou desse jeito mais ou menos. Ficou tão irado que ele mudou de cor. Quando ele ficou desse jeito, quando a Bíblia relata que ele mudou de cor, a gente percebe o quão contrariado ele ficou por alguém não obedecê-lo. Voltando aqui, o rei, antes desse evento, ele mandou tocar a trombeta. Todo mundo, como eu falei, tinha uma visão da estátua. Era grande. E aí todo mundo ajoelhou, se prostrou. Antes disso, provavelmente, os 3 tiveram uma conversa, Daniel não estava, e falou: você vai ajoelhar? Eu não vou. A gente vai morrer, mas a gente não vai ajoelhar. É melhor a gente morrer fiel do que ficar vivo sendo infiel. Talvez, se fosse eu e você lá no lugar deles, quem sabe a gente não desse uma ajoelhadinha, uma agachadinha, só para não ficar destaque na multidão. Porque quando todo mundo abaixou, os 3 ficaram em pé, andavam juntos. Eles eram israelitas, eles não eram da Babilônia, então eles andavam juntos. E aí ficou aqueles 3 lá em pé, em destaque. E logo tinha pessoas do rei olhando, buscando um erro deles. Lembra que eu falei? Que eles ficavam ali observando, eles orando, observando a prosperidade deles. Quando viram esse tropeço, eles falaram: é nossa chance. É agora que a gente acaba com o império desses daí. Porque eu quero o cargo dele, eu quero o que ele faz. Muita gente cobiça a sua posição. Seja no trabalho, seja na igreja, seja na sua vida conjugal. Às vezes, pode ser quase 99% das vezes, há pessoas ali que queriam estar no seu lugar, tendo exatamente o que você tem, onde você mora, o que você tem, a esposa ou o marido que você tem, o cargo que você possui dentro de uma igreja, ou talvez até a questão profissional. Sempre tem. E essas pessoas buscam tropeço igual esses rapazes que estavam ali sendo observados, e assim que eles ficaram em pé, deu o decreto, eles foram correndo lá contar para o rei. Às vezes podemos acabar nos agachando. Podemos não ajoelhar, mas nos agachar. Ceder em algumas coisas. Um relato que aconteceu uma vez com o pastor Milton, ele contando, ele dirigiu uma van, história da história. Ele contou e eu estou repassando para vocês. E uma certa irmã, aquela crente que arrasta o pé no chão e sai fogo, talvez seja por causa do arame debaixo da sandália, não sei. Mas, sabe aquela irmã que fogo puro, vestido longo, roupa até aqui, gola aqui, coque, nada contra, mas radical.
Essa irmã estava num ponto de ônibus, ele passou de van, ele parou, reconheceu, quase que não reconheceu, né? Ela meio que chamou, não sei direito como é que foi, mas eu sei que ela entrou na van. Entrou na van, eu acho que vocês não dá pra ver aí, mas imagine só ela aqui, ó, tentando baixar a saia aqui, ó. A irmã de saia longa, de vestido longo, tava aqui, com a saia acima do joelho, tentando abaixar, tentando botar abaixo do joelho, porque o irmão do lado, né, o irmão da mesma congregação, que era o pastor Milton, tava do lado e era da mesma igreja que ela, talvez, não sei, ou conhecia, sabia do jeito dela, os dois. Um sabia que o outro era cristão, os dois cristãos. Ela tava com uma vestimenta não muito padronizada para a congregação dela. E aí a pessoa sabe que não tá confortável ali, que não tá um clima natural, porque ela está com um comportamento diferente do que ela apresentava. E aí ela foi justificar. Não, eu tô vestido assim porque eu tô indo ali para uma entrevista de emprego e a dona do escritório, do lugar, a gerente não gosta de crente. Então eu tô indo aqui para ver se eu consigo ali fazer essa entrevista aqui e não ficar muito aparentando assim que eu sou crente. Eu pergunto a vocês, ela agachou ou ficou em pé? Eu acho até que ela ajoelhou. Eu acredito que ela até ajoelhou, porque ela deixou bem claro que os princípios dela, se é que podemos chamar de princípios, não eram tão importantes. O que era importante era aquele trabalho, era aquele emprego que ela ainda nem tinha. Ela poderia ter declarado a fé dela, poderia chegar lá, independente se ela gosta ou não de cristão, vou chegar lá como cristã. Integridade. Talvez a mulher olhasse para ela e visse não uma cristã, mas visse uma pessoa que mesmo olhando que o perfil da gerente não é favorável a cristãos, mas olhava e falava, não, corajosa, honesta, uma pessoa que deu a cara a tapa, talvez sirva aqui para o trabalho melhor do que os outros que são falsos, quem sabe? Ou talvez até ela não conseguisse esse emprego, conseguisse um outro melhor mais para frente. Isso é falta de confiança em Deus, é falta de fé, é falta de amor, talvez, pelo Deus, é seguir religião, é você não amar a Cristo de verdade, é você simplesmente querer agradar quem está te assistindo, quem está te vendo. Na igreja, todo mundo tem que vestir roupa longa, mas na hora de ir para um trabalho, de demonstrar sua fé em meio a ímpios, você não demonstra sua fé, você não faz a diferença, você simplesmente se iguala, você se mistura, é um crente camaleão. Em qualquer lugar que ele está, ele se adapta àquela cor, se adapta àquele ambiente, chega na roda de escarnecedores, vira um escarnecedor, ao invés de chegar e mudar o ambiente. É um cristão que ele é termostato, ele simplesmente se nivela a temperatura que está, ele se está 30 graus, ele detecta 30 graus. Não, nós temos que ser crente ar-condicionado. Se o ambiente está quente, nós temos que chegar lá mudando aquela temperatura, aquele incômodo do ambiente. Temos que chegar lá modificando as coisas, fazendo com que as coisas aconteçam do jeito certo, do jeito que é para acontecer. Não a gente chegar e se adaptar, não. Então ela chegou e expressou claramente que a fé dela não estava em primeiro lugar. Quando os três, eles não ajoelharam, eles falaram, não, o meu Deus é prioridade. O meu Deus, ele é e sempre será prioridade na minha vida. Não vou fazer com que ele seja prioridade somente na frente dos outros ou somente quando eu estou sozinho. Não, é em qualquer momento, seja na frente de rei, seja na frente de um simples servo. Concordaram ali entre os três, provavelmente, se mantiveram em pé. E aí acontece essa cena que eu falei para vocês, do rei ficar de outra cor. Porque o rei, quando os servos foram lá, falei, rei, eles chegaram bem, como é que eu posso dizer? Eles chegaram bem, cheio de amizade, né? cheio de elogio. Lembre-se, a Bíblia mostra claramente o perfil do rei. Era um perfil de gente mimada. Era um perfil de gente mimada que dá até agonia de pensar nesse perfil de gente. Me desculpe, espero que nenhum de vocês que estejam me assistindo seja desse perfil. Espero que vocês só conheçam alguém que seja desse perfil. Perfil dele. Observe. O que ele já estava acostumado a ouvir, os rapazes já sabiam, foi lá bajular ele. Rei,
ó eterno rei, que vivas para sempre. Eu vou ler exatamente como está aqui na Bíblia, para eu não exagerar. Vamos ver aqui, ó. O rei fez uma estátua, né, tal. Alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, isso se encontra no capítulo 3, versículo 8. E disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Ó rei, tu decretastes, observe, ele elogiou e aí foi falar, tu decretaste que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla, de todo tipo de instrumento, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer um que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha ardente. Não foi isso, o rei? É, isso mesmo. Por quê? Há alguns homens judeus que constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, olha aí, aqueles homens, aqueles que você deu tal cargo assim, assim, assado, ou seja, querendo mostrar ao rei, aquele rei mimado, que ele errou na escolha, que ele errou em quem ele colocou naquele cargo tão importante. Sabe, aquele negócio, os negócios das províncias da Babilônia, o Sadraque, e aí especificou o Sadraque, não só sabia como é a nacionalidade deles, como sabia o cargo deles, como sabia também o nome deles também. Conhecidos, como eu falei, eles eram conhecidos, eram visados. Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens não fizeram caso de ti, fizeram pouco caso da sua ordem, fizeram chacota. Praticamente, eles não quiseram obedecer o que o Senhor fez. Não cultuaram os teus deuses, nem adoraram a estátua de ouro que o Senhor levantou. E Nabucodonosor, eles falaram com tanta maestria, e Nabucodonosor, ainda mimado do jeito que era, na sua ira e fúria, mandou chamar os três. Logo, esses homens foram trazidos à presença do rei. Rapidinho, não. Vai lá, chama eles lá. Eles chegaram, provavelmente deve ter vindo, tentando vir numa violência, né? Pegando eles numa violência. E aí o Nabucodonosor foi lá, olhando para eles e disse aos três, é verdade que vocês não cultuaram os meus deuses, nem adoraram a estátua de ouro que eu levantei? Pois agora, se estão prontos, deu mais uma chance. Porque o rei não admitia que era verdade que alguém desobedeceu a ele. O rei de praticamente todo mundo. Todo o mundo, não só da Babilônia. Então, se vocês estiverem prontos agora, quando ouvirem a trombeta, eu vou mandar eles tocarem de novo. E aí ouvir a trombeta da flauta, da harpa, da arca, da cítara, do saltério, a flauta dupla e qualquer tipo de música, vocês se prostrarão e adorarão a estátua que eu fiz. Será melhor vocês fazerem. Porém, se vocês não fizerem, não adorarem, serão lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus? Olha aí a afronta. Ele tinha certeza que ele era o poderoso. E que é esse Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos. Quem é esse Deus? Talvez, estou aqui abrindo uma hipótese que é simplesmente uma opinião particular minha. Talvez se o Nabucodonosor não tivesse afrontado desse jeito, quem é esse Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Se ele não tivesse falado isso, talvez houvesse até a possibilidade deles terem morrido na fornalha. Talvez houvesse uma possibilidade. Mas, devido a essa afronta, eu acredito que o próprio Deus se doeu. Mas que rapaz ousado, imagina Deus lá do céu, que rapaz ousado. Insignificante. Até uma bactéria maior que ele diante de mim e se afrontando assim, se achando alguma coisa. Ah, pois bem, imagina Deus lá do trono. Pois bem, e aí encorajou, né? O Espírito age nessas horas, nesse momento que quem é fiel é, quem não é, não é. Quem tem certeza da salvação, quem tem certeza de quem acredita, do que acredita e para onde vai, nessas horas é que a fé age. E aí os três falam ao rei,
Ô Nabucodonosor, não precisamos te responder sobre esse tipo de coisa. A gente já falou. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. E aí o rei começou a mudar de cor. E mesmo que ele não livre, mesmo que não, pois fique o Senhor sabendo, ó que afronta diante do rei, os servos que eram íntimos dele, que estavam próximos a ele, que estavam no palácio com ele. Fique o Senhor sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Não canse os seus músicos. E aí então o rei Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa dos três. E aí ele deu a ordem e chegou ali, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, mandou jogar os 3 na fornalha. Foi com tanta agonia que ele botou a fornalha para aquecer, pediu para os rapazes botar a fornalha para aquecer. E quando eles jogaram na fornalha, morreu os homens que jogaram os 3 na fornalha. E depois de um tempo ele foi lá olhar, mandou aquecer 7 vezes mais. Foi lá olhar e olhou assim, né, passou, né, já era para estar todo tostadinho. Olhou lá e falou, não acredito, tem gente andando lá dentro. Na hora que eles jogam os 3 lá dentro, o rei, ele provavelmente deve ter, como é que eu posso dizer... Sabe quando a pessoa fica meio que aliviada, né? Eu matei aqueles miseráveis que não conseguiram me obedecer. É um sentimento talvez prazeroso, de retirada de um pouco do peso, porque ele mostrou poder, né? Ele achando que ia se livrar da minha mão, aí ó, morreram na fornalha. O rei talvez estivesse com aquele sentimento, olhando de longe, porque tinha que ser de longe, porque estava 7 vezes mais aquecida. Ele olhou e falou, não acredito que eu tô vendo. Olhando dentro da fornalha, de longe, eles viam os 3 lá dentro, provavelmente batendo um papo tranquilo, jogaram amarrados, provavelmente a corda foi queimada, né? A corda que estava ali amarrando suas mãos e seus pés, foram queimados, eles estavam já andando já dentro da fornalha, batendo aquele papo tranquilo. E tinha mais um homem com eles, o rei olhou. Ele tinha aquela idolatria, né? Então ele falou, mas a gente não jogou 3 lá dentro? Dá uma olhada ali, eu tô vendo coisa. Naquela época não existia óculos, então ele não podia falar que tava sem óculos. Deve ter enxugado o rosto aqui, olhado daquele jeito mais tranquilo. A gente não jogou 3? Tô vendo 4 ali dentro. Dá uma olhada pra mim aqui se eu tô vendo errado. Não, tem 4 lá dentro. E ele conseguia analisar. Não, ali tá o Misael, ali tá o Azarias, ali tá o Ananias. Não, tem mais um ali que eu não sei quem é. Pela aparência, parece o filho dos deuses. E aí ele expressava, algumas pessoas falam que era um anjo, outros dizem que é o próprio Jesus. E fica aí na base da teoria. Eu não posso passar disso porque tudo que eu falo aqui para vocês tem que ter embasamento bíblico. Se eu falar que era um anjo, se eu falar que era o filho de Jesus, se eu falar que era qualquer outra coisa, é simplesmente uma opinião particular minha. E eu não posso falar isso porque eu não tenho base bíblica para falar isso. E acredito que nenhuma outra pessoa vai ter. Então vamos nos contentar com o que ele falou. Parece o filho dos deuses. Olhando ali dentro, ele falou, ô Misael, Azarias, Ananias, vem pra fora. Sai aí vocês que... Não, ele chamou os 3 pelo nome deles, né? Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abednego. Sai aí. Vem aqui pra fora. E... Tem uma pregação do pastor Cláudio Duarte, e ele fala uma coisa bem engraçada, a gente imagina na cena. Ele esteve lá dentro e falou, entra aí, rei. Vem aqui pra dentro, vem aqui curtir, tá quentinho aqui dentro, o tempo tá frio. Vem aqui dentro. O senhor não aqueceu mais? Chega mais próximo, pelo menos. Imagine só, os 3 com a chacota, já estavam ali praticamente usufruindo do poder da fé, usufruindo do milagre. Então eles já estavam ali já com a fé nas alturas, do tamanho mais do que um monte. Mas não foi o caso que aconteceu. Logo eles saíram e o rei falou, decretou. E daí, pela capacidade da fé dele, pela atuação da fé dele, pela fidelidade, o rei decretou. Qualquer um
que falar qualquer coisa com Deus, sobre o Deus dele, será morto. Sua família também será morto. Esse é o Deus que será adorado aqui em qualquer lugar que eu mandar. É eu, Deus dele, porque não há Deus que consiga fazer tais feitos como ele fez. Naquele momento, não havia como o Nabucodonosor, por mais que ele fosse mimado, por mais que ele fosse uma pessoa insuportável, naquele momento ele presenciou algo que não tem ensinamento, não tem comportamento, não tem cultura, não tem nada que explique o tamanho milagre. Então ele foi lá e falou para todos eles, todos que estavam vindo, baixou um decreto. E ali naquele momento o Senhor foi glorificado. O Senhor dos Exércitos passou a ser o Senhor de todas aquelas pessoas. Nós, quando estamos usando a nossa fé cristã, nós precisamos mostrar a diferença diante de situações até difíceis também. Se o caso da mulher que eu contei agora, ela fosse embasada, nesse caso de Daniel, ela chegaria... Daniel não, dos três ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, ela chegaria diante daquele trabalho, vestida do jeito que ela sempre se veste, chegaria lá, fazer a entrevista dela, e acredito que o Senhor abençoaria grandemente. Eu acredito também que, às vezes, você está querendo aí fazer algum tipo de entrevista, passar em algum concurso, entrar em uma determinada faculdade, vai chegar agora a prova do Enem, eu não sei se já passou, acho que vai ainda fazer a prova do Enem. Quem for fazer, ir na fé, estudou, sabe que tem a capacidade, vai lá na fé, faz a prova, vai tirar uma boa pontuação, vai conseguir entrar na faculdade desejada. Tendo um alicerce, uma fé, vai entrar nessas faculdades imundas que hoje estão aí tentando fazer a cabeça dos jovens, tentando criar militantes, não ensinando. Vai chegar lá no meio deles e mostrar também a fé, mostrar a diferença. Recomendo até para vocês, aqui só de relance, mais um parênteses abrindo, para vocês acompanharem um jovem que venceu a faculdade, um jovem que venceu a militância de uma maneira muito difícil, mas ele venceu, se manteve fiel na sua fé e Deus não só o honrou, mas está o honrando até hoje. E eu vou deixar o canal dele também aqui na descrição para vocês que querem assistir. Vocês que estão aí assistindo na televisão e não tem acesso a link, o nome dele é Nicolas Ferreira, com K, Nicolas com K. Vocês podem dar uma olhada na história dele, é uma história interessante, é um jovem que mesmo mais novo que eu, me inspira, é um jovem que a luta que ele trava, eu poderia estar travando também se eu fosse para uma faculdade. No colégio, em algumas situações, eu senti isso, mas não era tão forte como é hoje em dia. E esse Sadraque, Mesaque e Abednego, eles fizeram o nome do Senhor ser conhecido devido à atitude deles. E nós precisamos também fazer a mesma coisa. Agir de uma maneira mais séria, mais correta, uma maneira de fé, uma maneira a qual as montanhas se movem, a qual as pessoas olham e admiram o nosso comportamento, admiram o modo que a gente age, admiram o modo em que a gente consegue fazer com que as coisas deem certo, graças ao nosso Deus. Hoje era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Não foi muito um estudo, foi mais uma mensagem mesmo. Espero que o Senhor possa estar cada vez mais falando ao coração de vocês. Espero que tenha falado hoje à noite. E numa próxima oportunidade nós estaremos novamente aqui falando mais sobre a palavra do Senhor, tá certo? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Graça e paz.